A palestra de hoje diz o seguinte: pare de reclamar. E começa dizendo: a reclamação é uma praga que se tem alastrado na nossa sociedade. Muito desse hábito vem de fato de que, ao reclamar, você tem a sensação de estar fazendo alguma coisa pela sua situação, mas com pouco ou quase nenhum esforço. É muito mais fácil reclamar do que efetivamente agir para mudar a situação. Reclamar vicia e começa cedo. No primeiro momento, a criança reclama, recebe a atenção dos pais, dos professores, de todo mundo. Parece uma coisa boa, o que a leva a criar o hábito de reclamar. Porém, com o passar do tempo, a pessoa que reclama fica chata e acaba sozinha. Ninguém aguenta a pessoa que reclama da vida. Ela torna-se chata, azeda, porque só abre a boca para se queixar em vez de ir em frente. É como se ela fosse vítima da situação. É muito mais fácil se enxergar assim, porque você tem a falsa sensação de que não tem responsabilidade por nada do que está acontecendo, ou que está a acontecer. Se der certo, é culpa da sorte. A pessoa diz, né? Tive sorte. Mas se der errado, é culpa do azar, da vida, do mundo ou dos outros, de qualquer coisa, menos da pessoa, menos sua. Assim, não se sente tão mal quando fracassa. Veja se isso não é um fato. Infelizmente, você sabe, a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Ser humilde nem andar rasgado, pobre, carinha de coitado, negativo. Tem muito pobre orgulhoso, que não tem onde cair morto, e que humilha os outros e que se acha o último biscoito do pacote. Verdade ou mentira? Por isso que essas pessoas não podem ter nada, porque quando tem alguma coisa já querem se exibir, já querem esfregar isso na cara de alguém para tentar provar alguma coisa. E não é para isso que Deus me faz conquistar, para me desfazer dos outros, ou para andar por aí se exibindo, ou usando o que tenho para tentar barganhar os outros. Mas, infelizmente, tem gente que é assim. Culpa todo mundo, menos ela. Todo mundo conspira. Ninguém gosta dela. Quer dizer, todo mundo está errado. Ela está certa. Mas a vida não muda. Ela deveria ser humilde para olhar no espelho e dizer assim: o culpado é você. Você teve medo. Você foi fraco. Você agiu no sentimento. Você confiou em quem não deveria, abriu a vida para quem não deveria. E depois que o problema veio, você não assumiu. Você deveria confiar na promessa. Você deveria confiar em Deus. E é viciante, porque veja uma pessoa viciada em qualquer substância. Quando a pessoa está com abstinência, quando ela não tem a substância, ela procura aquilo. Veja que tem gente que procura. Hoje já não dá para ir para o café, né? Para reclamar no café. Mas ela fica no telemóvel, ou fica nas redes sociais, e fica reclamando pela internet. É um vício, rapaz. Quando ela encontra outro reclamão, então junta a fome com a vontade, pronto, aí vira um inferno de problemas. Porque um reclama do lado, outro reclama do outro. E essas duas pessoas se convencem do seguinte: olha, realmente, nós somos pessoas boas, mas o mundo não gosta da gente. Conversa, você perdeu o foco. Você está focado no passado. Eu pergunto, quem reclama fala do futuro? Quem reclama fala de projetos? Quem reclama fala de sonhos? Quem reclama fala do passado, do que perdeu, dos outros, do que deixou para trás. Fala de tudo que é antigo. Fala do ex. Fala do antigo patrão, do antigo sócio. Tu vai ficar nessa até quando? Remoendo, assistindo o mesmo filme. Eu lembro de um filme engraçado de comédia, que a jovem tinha um problema de
esquecimento. A memória dela só durava um dia. Muito engraçado esse filme. E aí o que o pai... Porque no dia seguinte ela não lembrava mais ninguém. E não lembrava de mais nada. A memória dela de um dia para o outro apagava. Então o pai criou uma fita de DVD, um filme, contando toda a história dela e quem ela era. E todo dia que ela acordava, ela assistia o mesmo filme para saber quem ela era. Tem gente que está fazendo mais proposto. Vive lembrando das coisas ruins, curtindo o passado, lamentando, e aí culpando os outros, carregando os sentimentos. Avança, foca no futuro, foca nos projetos. Amém? Muito bem. Continuando a palestra, diz assim: bem, essas pessoas costumam dizer o seguinte: quando elas veem alguém vencendo, ou quando alguém que está numa condição pior que a dela, ou de repente, numa condição física pior que a dela, e vence, ela costuma dizer o seguinte: olha só, o rapaz é tetraplégico, mas ele está vencendo na vida. Aí ele diz, porque afinal de contas, teve uma família unida. Já eu, diz a pessoa, nasci num lar desestruturado, tive uma infância complicada. Ou a moça teve uma infância difícil, e hoje venceu na vida. Aí a pessoa, a reclamona, diz assim: mas também você argumenta, ela teve sorte, conseguiu estudar enquanto trabalhava. Eu tive problema de saúde, não pude continuar ou concluir, não é isso? Não pude concluir a faculdade. Assim, dando desculpas para o seu fracasso, você se treina a nunca encontrar uma saída para os seus problemas. Pode ver que é isso mesmo. Pode ver que é isso mesmo. Quer dizer, a pessoa vê lá vários exemplos. Nós temos hoje no Congresso resultados como esse aí, que prova que Deus quer que tu avance. Mas no mundo aí fora, nós temos exemplos de pessoas que sem braço, sem perna, sem visão, estão superando, se tornaram peritas, se tornaram pilotos de avião, se tornaram um profissional de mão cheia na marcenaria ou em qualquer outra coisa, ou na pintura. Uma pessoa deficiente que está fazendo prodígio, superando, vencendo, enquanto a pessoa com 2 braços, 2 pernas, com a saúde e com as suas condições físicas normais, está aí, com a deficiência na cabeça. Ah, eu não posso, eu não consigo. Ah, eu sou imigrante, eu sou pobre. Ah, eu estou velha. Ah, isso. E aí, quando vê alguém superando, mas também, olha, ele tem pai, tem mãe, tá vendo? Por isso que ele teve um apoio, eu não tive. Ah, mas aquela ali não teve pai nem mãe, é órfã, venceu. Ah, mas ela teve a ajuda de alguém. A pessoa nunca aceita que ela tem que mudar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que melhorar. Eu trabalho na beleza, eu posso ser melhor. Eu posso evoluir, eu posso aprimorar. Eu posso descobrir algo novo. Eu trabalho na área da alimentação, eu posso evoluir. Mas não. É melhor reclamar do que sempre buscar uma alternativa. E para concluir, diz assim: além de tudo isso, um estudo comprova que reclamar também drena a energia da pessoa. É por isso que ouvir reclamações nos deixa tão exaustos, e talvez seja por isso que você termina o dia se arrastando para a sua casa. É verdade. Você pode perceber. E quando se junta com outra, misericórdia. É um desânimo. A pessoa não fez nada o dia todo, mas está desanimada, claro. O que traz entusiasmo é o sonho. É a pessoa ter projetos. Ela entender por que ela está no mundo. O que faz o meu espírito se animar, o que me faz ser forte, é eu entender por que Deus me escolheu. Primeiro, eu sei que Ele me escolheu para salvar a minha alma, que é um bem maior, o tesouro maior. Mas Deus me escolheu para provar que Ele existe.
Então eu posso ir além. O que aconteceu até hoje não é nada comparado ao que Deus quer fazer. E o que não falta nos textos sagrados são homens que não tinham condições alguma e Deus tirou-os da malhada e colocou eles assentados ao lado de príncipes, como diz o Salmo, que Deus levanta o caído e o pobre do monturo. E isso estou falando das Escrituras, mas no dia de hoje, o que nós mais temos são pessoas que viveram na miséria e poderiam ter morrido nela, mas hoje prosperaram, como é o caso desse casal, que chegaram a passar fome. E Deus honrou para você se tornar o dono do próprio negócio. Ou seja, focar no positivo dá ânimo. Focar no futuro, nos projetos, nos sonhos, nas promessas de quem? De Deus. Veja que Deus, Ele sempre... Espera um pouquinho. Deus sempre avança. Quando Deus fala, Ele diz assim, ó, diga ao fraco que eu sou forte. Deus sempre põe a pessoa para cima. Deus sempre faz ela acreditar nela. Quando Deus falou com Gideão, Ele disse, eu sou pobre da família mais pobre. Mas porque eu estou contigo, isso não vai mudar nada. Com pobreza ou sem pobreza, tu vai derrotar os inimigos. Deus faz a pessoa acreditar nela. Mas se você não acredita em você, Deus não pode fazer nada. Verdade é que tem pessoas aí fora, que mesmo não tendo uma aliança com Deus, elas acreditam nelas. Elas não têm medo de correr risco. Elas não têm medo de meter a cara e de tomar atitudes. E às vezes a pessoa está ali, diz ter uma aliança com Deus, bonitinha, mas é covarde, é tímida. E o que Deus falou para os tímidos? Voltem para casa. Porque Deus não é com tímidos. E por que essa pessoa é assim? Porque ela quer sempre se colocar na posição de vítima. Reclamona, dizendo o seguinte, estou velha, estou pobre, estou isso, estou aquilo, sou aquilo, passei por isso, por aquilo. Esquece, olha para frente. Quando tu olha para o futuro, tu anima. Quando tu olha para os projetos, quando você entende o projeto de Deus para você, que é usar a tua vida como sal. Sal dá gosto ou tira o gosto? Deus quer te usar como a luz ilumina e faz a pessoa se guiar, ou a luz deixa a pessoa perdida. Poxa, Deus quer que a tua vida tire outras vidas do fundo do poço. É isso que Deus quer. Então, não se deixe levar pelas reclamações dos outros e comece a se policiar para não virar um descascador de neurônios. Procure alternativas para resolver a situação ou para encará-las, ou encará-la de uma maneira positiva. Aprenda a usar as suas palavras e os seus pensamentos a seu favor. Se a sua mente não pensar em coisas boas, irá pensar em coisas ruins. É isso? E quem escolheu, quem foi? Quem escolhe somos nós, quem escolhe é você. Hoje você vai fazer um propósito. Olhe para mim. Você vai parar de reclamar. Veja quanto isso vai lhe custar. Parece simples. Mas às vezes tu está na rua, tu vê uma coisa, já vem a reclamação. Acontece uma coisa, já vem uma palavra de reclamação. Você vai se policiar. Tu vai parar de lamentar. Tu vai parar de reclamar. Tu vai parar de culpar os outros. Você vai parar de justificar por que você está assim, usando alguém ou alguma coisa. Você vai dizer o seguinte, eu vou vencer. Eu vou descobrir uma saída. Eu vou dar a volta por cima. E outra coisa, se afaste de quem vive reclamando. Ou você passa esse espírito para ela, para que ela mude, e se ela não aceitar, se afaste. Mas pastor, é meu marido, é meu filho, é meu pai, é minha mãe, como que faço? Corta a conversa da reclamação. Quando a pessoa começar a se queixar, chega para ela e fala, fulano, por favor, vamos falar de coisa boa. Aí a pessoa fica em silêncio. Fala de alguma coisa boa, pessoa. Porque aquela cabeça foi doutrinada, foi viciada a só falar
pensar no que é ruim. Por isso que tem gente, quando fica sozinha, só faz o que não deve. Vai lá na internet acessar o que não deve, fica pensando no que não deve, porque cabeça vazia é a oficina do Satanás. Verdade ou mentira? Ou como se vingar dos outros, ou como prejudicar alguém. Então, se tu chega para uma pessoa negativa e fala uma coisa boa, é um silêncio. Então, se não tem o que falar de bom, também não fale do que é ruim. Pronto. Seja quem for. Gostou, amém. Se não gostou, coma menos. Problema. Eu que não vou dar meu ouvido para encher de lixo. Agora, se você quer oferecer o seu, tem um texto na Bíblia que diz assim: tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, seja isso que ocupe a tua mente. Você quer crescer, quer progresso, quer prosperidade? Você pode ler todos os textos sagrados que você possa compreender, porque há livros que são proféticos e outros que você tem que ter uma maturidade espiritual para entender. Mas Eclesiastes e Provérbios, todo mundo entende. Leia, para você ver se você encontra ali alguma justificativa para a pessoa viver lamentando. Pelo contrário, Provérbios já diz assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E considere o caminho da formiga, não tendo patrão, nem muito menos chefe, ela prepara alimento para o período que ela fica dentro da sua casa devido ao mau tempo. A Bíblia já fala assim. Então, é preciso eu e você desintoxicar o quê? A mente. Vai ver coisas boas. Já parou para perceber que hoje todas as séries e filmes é só desgraça, só tiro, facada, morte, assassinato? É para envenenar a tua cabeça. Vai ver um documentário que pelo menos você vai aprender alguma coisa, ao invés de ficar se enchendo de violência. Pode ver, é só violência. E a cada dia que passa, a violência está maior. Porque isso é um jogo do mal. Encher a cabeça da pessoa de violência, 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 violência. Pode ver. Tem gente que anda poluída na mente. Vai ver um documentário. Vai ver uma história verídica que tem um final glorioso. Quantos filmes são baseados em quê? Em história de superação. Larga a mão. Cuida da tua cabeça. Quem entendeu a palestra? E você vai vencer.